Pessoal, vocês estão me ouvindo aí? Sim, senhor. Então vamos lá, eu já coloquei para gravar aqui. A gente pode começar hoje recapitulando ali alguns aspectos do que a gente viu na aula passada, que foi a aula que a gente estava lá no IF, né? Que eu estava no IF, permitindo acesso remoto para vocês. E nessa aula as pessoas conseguiram acessar remotamente, as pessoas que tinham a máquina virtual rodando direitinho, elas conseguiram reproduzir ali uma troca isolada de dados e também algumas pessoas conseguiram fazer uma troca contínua de dados entre Simulink e InTouch. Então, o que vocês perceberam foi que quando a gente insere um valor na entrada, esse valor é lido o tempo todo por um bloco MATLAB Function, que automatiza a função DDREC para essa tag name que vocês criam lá no InTouch, e que depois esse valor ele é modificado de acordo com o comportamento de uma função de transferência, e a saída dessa função de transferência ela entra no bloco, entra como segundo sinal, né, que entra no bloco MATLAB Function, que automatiza a função de escrita, que é o DDE-PUC. E aí, na variável de saída lá no InTouch, também vai ser o tempo todo modificada, tendo seu valor escrito em função de um sinal gerado no Simulink. É isso que a gente quer para poder automatizar e criar um modelo em malha aberta de um processo. Aí eu vou recapitular esses conceitos hoje, mas dentro do contexto já de um primeiro problema de desenvolvimento de simuladores. Que tipo de processo ou planta que vocês vão desenvolver os simuladores? Vão desenvolver um simulador em malha aberta para um sistema de reservatório, controle de nível de reservatório. Primeiro, o reservatório sem controle, mas com duas variáveis de entrada e uma variável de saída. Quem são as duas variáveis de entrada? Vazão de entrada e vazão de saída. Eu já vou explicar isso melhor. E qual é a variável de saída do sistema? É nível. Nós temos que pensar dessa forma pelo seguinte: quando nós formos automatizar esse processo usando o controlador, ele vai manipular alguma dessas variáveis de vazão para poder manter o nível sob controle. Então, o papel do controlador é o quê? Controlar nível, fazendo ele ficar próximo do set point, utilizando para isso alguma das vazões, ou a vazão de saída, ou a vazão de entrada. Eu vou até, na hora que for desenhar aqui, vou desenhar o fluxograma do sistema de controle manipulando a vazão de saída para poder botar o nível próximo do set point. E a variável vazão de entrada, então, funcionaria como uma espécie de variável perturbadora do sistema. Mas por que eu estou colocando essa dinâmica dessa variável aí? Porque para representar o comportamento da dinâmica de nível minimamente fiel à realidade, eu preciso de um desvio entre duas variáveis de vazão, passar esse desvio para o integrador e a saída do integrador representar o nível. Tá certo? Um integrador saturado que a gente vai utilizar. Só um minutinho para eu desligar um negócio que já volto. E pessoal, esse primeiro caso vai ser em malha aberta, é? Oi? Esse primeiro caso que a gente vai fazer vai ser... Dá uma travada aí. Repete, por favor. Esse primeiro caso a gente vai fazer é em malha aberta? Sim, malha aberta. Sem controle por enquanto. Então, se eu fosse representar graficamente esse processo aqui, eu tenho um reservatório, tenho um determinado ponto desse reservatório, uma válvula de entrada, e depois desse reservatório eu tenho uma válvula de saída. Então, aqui eu tenho vazão de entrada, que eu estou representando por VE, e vazão de saída, que eu estou representando por VS. A variável que eu quero medir é nível. Estou representando graficamente aqui aquele tipo de indicador, né, tipo percent fill,
normalmente é utilizado nos objetos lá do InTouch para você representar o comportamento do nível de um tanque variando. Então, você associa a variável nível a esse elemento aqui e vai fazendo o preenchimento dele na vertical em função dessa variável nível. Mas, para efeito de instrumentação, eu preciso de um transmissor de nível acoplado nesse reservatório, medindo ali qual é o nível dele. E esse transmissor de nível depois vai enviar um sinal para o controlador de nível, que por sua vez vai atuar na válvula de vazão de saída. Mas, no primeiro momento, nós vamos estabelecer dessa forma aqui. Vamos estabelecer 3 tralhas, tipo aquela que nós criamos na semana passada. Uma para nível, que é a variável de saída. E 2, uma para VE e outra para VS. Então, os valores de VE e VS vão ser ajustados aqui, e o valor de nível ele vai ser modificado em função dos valores de VE e VS. Quando vocês estiverem criando isso nas tag names lá no InTouch, vocês criem essas tralhas aqui e definam a variável aqui dentro como sendo esses rótulos que eu coloquei aqui. VE, VS, nível. Não precisa colocar em caixa alta, não. Pode ser minúsculo mesmo. Mas essas variáveis elas têm que estar criadas como tag names lá no InTouch, porque quando a gente for para o MATLAB, a gente vai precisar fazer isso, tá? Vai precisar usar elas. Então, são 3 variáveis que a gente tem que criar e alguns elementos gráficos aí na tela para representar o comportamento do sistema. Alguém tiver com a máquina virtual aí em condições, se quiser tentar fazer essa representação gráfica, né? Primeira coisa, anotar aí no caderno, né, de vocês, esse esquema aqui. Vou até colocar um título. Estou ligando a minha aqui, pessoal. Tá, vou até colocar um título aqui, ó, desenvolvimento, simulador, nível de tanque. E aí, no caderno de vocês, aí a gente vai fazer as anotações técnicas que são necessárias. Como o quadrinho aqui que eu tenho em casa é muito pequeno, eu preciso que vocês me digam aí quando vocês terminarem de copiar no caderno para eu poder apagar e ir para a próxima. Mais para frente eu vou dar um tempo para vocês irem implementando na máquina virtual aí as coisas. E aí quem precisar de algum tipo de ajuda, eu autorizo aqui o compartilhamento de tela, e aí com base no que a pessoa tiver desenvolvendo lá, o modelo ou a application lá do InTouch, a gente vai orientando, vai ajudando. Como é que está aí a questão da iluminação e da imagem? Tá show. Tá bom, professor. Vocês conseguem ver nitidamente as coisas que eu estou escrevendo aqui? Sim, senhor, tá dando para ver. Tá show, o cara tá bem legal aí. Por mim, pode seguir aí também. Uhum. Daqui a pouco eu vou apagar aqui, Calma aí, rapidinho. Não apaga ele, não. Estou tentando usar uma luz indireta aqui, mas estou querendo evitar que ela dê reflexo no quadro. Para qualquer lugar que eu aponto aqui, parece que ela está estourando no quadro. Vocês acham que fica melhor assim? Show de bola. Tá dando para ver legal e não tá dando reflexo, não. Tá, então vou deixar a luz, que eu ia botar uma luz aqui para melhorar, mas acho que ela está me atrapalhando mais aqui, então vou ficar nesse esquema aqui. Se tiver qualquer dúvida, vocês me perguntem aí.
Professor, essas variáveis aí cria do tipo real, né? Elas são tipo real, memory, você vai marcar lá na opção do InTouch como input analog. Tá, vou ver aqui. Aí lá na hora de definir, ele por default já vai definir essa variável, já vai aparecer lá como se fosse memory real, aí você mantém. Tá. Professor, estou dando uma olhada aqui no InTouch, que eu instalei na máquina virtual. Não tem aquele. Quando você abre aquele. Aquela parte onde você pode usar uns símbolos prontos de tanque, essas coisas assim, não tem símbolo nenhum pronto já. Tem algum jeito fácil de adicionar isso? Vou adicionar depois que instalou, não sei se dá não, mas de repente se você executar de novo o setup lá do InTouch, ele pergunta se você quer, não tenho certeza se ele vai perguntar isso, mas você teria que adicionar o symbol factor, eu esqueci de falar isso com vocês. É isso mesmo. Na hora de instalar, ele não está marcado, tem que marcar. Ah, Isso aí. tá. Vou reinstalar depois então. Não se preocupa de fazer válvula bonitinha hoje não, pode fazer uma válvula qualquer. Só. Galera, quem está usando máquina virtual e algum de vocês conseguiu deixar ela numa tela maior? Tá difícil pra caramba usar o InTouch nessa telinha. Rapaz, eu acho que você tem que apertar o Ctrl da direita e C, que ele vai para o modo escalonado. Calma aí, deixa eu dar uma olhada aqui. É isso mesmo, você tem que apertar o Ctrl do lado direito mais a tecla C. Aí ele vai meio que expandir. O Ctrl do lado esquerdo não funciona não, tá? Tem que ser o do lado direito. Consegui aqui, valeu. Valeu.
Posso apagar aqui para fazer as funções? Sim, senhor. Por mim, pode. Pode sim. Então, a primeira função que a gente vai criar aqui, lá no MFile Editor do MATLAB, né, que é o editor de arquivos com extensão .m, a gente já viu isso na semana passada, né, mas vamos criar aqui um cabeçalho de function. Então, function, um argumento de saída, por exemplo, b, já que é uma função DDREC, eu vou usar a letra b como argumento de saída, recebe o nome da variável de entrada que eu quero ler. A primeira variável aqui vai ser VE, então eu vou colocar lá VE. Abre parênteses, A, que é o argumento de entrada dele. A gente vai ter que rodar o comando DDE-init no comando Windows do MATLAB de qualquer forma, por enquanto, né? Depois eu vou mostrar para vocês como automatizar isso também, mas de início a gente faz ele recebendo esse argumento A, que ele vai ter que ser criado lá no MATLAB através do comando DDE-init. E aqui eu vou transformar A em B através de um comando DDREC. DDREC, A, que é o canal, e o nome da tag name, que é VE. Então, quando você estiver criando lá, cria em VE, ponto e vírgula aqui. Essa é a primeira função que a gente vai criar. O interessante é que quando eu mando o MATLAB salvar, ele já sugere esse nome aqui, ó, VE. E tem que ser esse nome para poder funcionar. Porque quando ele usa a function lá, ele chama VE e passa os argumentos de entrada. E argumentos esses que vêm pelo sinal de entrada do bloco MATLAB Function. Então tem que ser com essa formação aqui. Vai fazer o mesmo procedimento para VS, e só vai mudar aqui, ó. Estou só colocando uma observação aqui embaixo, que ao invés de usar VE, vai usar VS. Aí aqui, em vez de ser VE, vai ser VS também. Pode usar B, pode usar um outro argumento de saída, isso aí não tem problema não. O MATLAB consegue processar isso aí. Mas se eu for para fazer uma função DDEPOC, que é automatizar a escrita, eu vou fazer o function, vou criar aqui um outro argumento de saída, de C, por exemplo. Vou chamar ela de nível, que foi o nome da variável lá que eu defini. E ela tem dois argumentos de entrada, A e D. Então, vou dizer que C se transforma, né, A e D se transformam em C, que é o argumento de saída, em função do comando DDEPOC. Cujos argumentos de entrada são A, o nome da tag name, que é nível, e D. O que está contido em D? É o sinal que entra pela segunda porta do multiplexador para o bloco MATLAB Function, que automatiza essa função DDEPOC aqui. Então, essa função nível, ela vai ter dois argumentos de entrada, ela tem que ser parametrizada dessa forma lá no bloco MATLAB Function. Então, se vocês olharem lá naquele único campo que a gente tem que preencher no bloco MATLAB Function, vocês vão ter que chamar de nível, abre parênteses, U, abre parênteses 1, vírgula, U, abre parênteses 2, fecha parênteses. Já a outra, não. A outra você só precisa chamar ela de nível, de vazão de entrada ou vazão de saída, lá no bloco MATLAB Function. Tá? Então, vou circular isso aqui, porque isso aqui não está na função, logicamente. Salvem esses três arquivos num diretório que seja PET do MATLAB. Aí, na próxima tela aqui, eu vou desenhar o diagrama do Simulink. Essa parte de baixo aí não está aparecendo, não. Está cortando na imagem. Isso aí. Aí, valeu.
Professor, essa primeira parte da função aí é para eu escolher só fazer um ou outro, né? Na verdade, são duas funções, uma com VE e outra com VS. Mas aí eu uso B nas duas? Pode usar B, pode mudar esse argumento também, pode botar S, pode variar. O argumento de saída da function, isso aí pode variar tranquilo, entendeu? Tá. Mas pode ser no mesmo arquivo .m, tudo junto? Pode, né? Não. Tem que ser arquivos separados. Tá. Porque cada bloco MATLAB Function só lê um arquivo .m. O Simulink vai ser aquele mesmo que usou no último exemplo? Porque teve algumas pessoas que conseguiram fazer, né? Conseguiram montar aquele Simulink lá. A diferença é que agora a gente vai ter uma mudançazinha, porque vai ter dois blocos MATLAB Function para leitura de duas variáveis de entrada. Naquele exemplo que eu dei na aula passada, era só uma de entrada e uma de saída. Agora são duas variáveis de entrada e de saída do sistema, que seriam vazão de entrada e vazão de saída, e a variável de saída do sistema, que seria nível, que muda em função delas duas. E também tem uma pequena mudança na lógica lá dentro, porque eu não vou usar um bloco de função de transferência simples, não. Vou mostrar para vocês como é que fica o Simulink depois. Beleza. Aí a hora que vocês disserem aí que pode apagar, é só me avisar.
Por mim, pode seguir aí, tá? Tem alguém que ainda esteja anotando aqui no quadro? Aqui já foi também. Gente, vocês lembram como é que edita texto no InTouch? Qual é o atalho? É Ctrl alguma coisa, não é? Ctrl L. Isso, boa. Valeu, irmão. Aqui no Simulink, pessoal, eu vou... Deixa eu ver como é que eu vou fazer isso. Vou tentar trabalhar com todo o diagrama num único MDL, né? Vocês criam lá um arquivo MDL e, como esse diagrama é pequeno, acho que ele cabe num único MDL, numa boa, sem você precisar criar subsistema nem nada. Então, eu coloquei aqui um bloco de constantes, tá? Esse bloco de constantes você encontra facilmente lá na biblioteca do Simulink. E ao invés de colocar um valor numérico nele, coloquei o parâmetro A. Lembrando que quando a gente for executar esse simulador, primeiro a gente tem que fazer o comando EDE init, lá no comando Windows do MATLAB. E uma coisa importante também, anote aí no caderno de vocês, é depois de executar o comando init, EDE init, ele vai retornar o canal de comunicação entre InTouch e MATLAB para dentro de A. A partir daí, se você quiser que A seja reconhecido em qualquer ambiente do MATLAB, você digita assim, global espaço A, que aí você faz com que A seja uma variável global. E é por isso que ela pode ser reconhecida aqui como um valor numérico que contém um canal. E esse valor pode ser fornecido como argumento de entrada para a function VE ou VS. Vou botar aqui ó, o nome do bloco, ele é assim, ó, MATLAB FCN. Vocês procurem lá no Simulink, na livraria do Simulink, um toolbox chamado dentro de Continuous, se não me engano. Não, dentro de Common Blocks, ali no início já aparece aberto. Aí tem uma opção lá que é User Defined Functions, que é utilizando funções pré-definidas, né, algo assim. Esse bloco aqui, você arrasta ele e copia ele. Você vai precisar de 3 dele. E o sinal de saída desse bloco aqui, ele contém quem? Contém VE, que é a vazão de entrada. Vou repetir esse processo. Eu posso repetir o bloco, ou posso só puxar uma conexão também, vocês que sabem. MATLAB FCN. Esse MATLAB FCN aqui, ele vai chamar quem? Vai chamar a função VS, que é a vazão de saída. Então, vocês criaram essas duas funções lá. Cadastra um com VE e cadastra outro com VS. Esses dois sinais, eles entram num bloco somador. Um somando e outro subtraindo. E esse sinal de saída passa por um integrador. E não um integrador qualquer, um integrador que você consiga fazer uma saturação dele. Porque você não quer que o nível assuma valores negativos, né? Isso aí seria a mesma coisa que está representando vácuo dentro de um tanque. Em teoria, os reservatórios na indústria eles têm uma válvula chamada válvula quebra-vácuo, né, que impede que você tenha pressão diferencial negativa e, consequentemente, nível negativo. Né? Então, a gente coloca esse saturador aqui, estabelece esse saturador com limite de 0 a 100. Aqui eu tenho a saída do processo. Então, vazão de entrada, vazão de saída, subtraídos, passando pelo integrador e saturado, ele vira nível. E é nível que eu quero escrever lá no InTouch, na minha variável nível que eu criei. Então, eu vou criar um bloco aqui, que é um terceiro MATLAB FCN. Só que ele está chamando quem? Ele está chamando nível. Que é aquela função que nós já vimos que tem 2 argumentos de entrada. Então, ela vai precisar de um mux para multiplexar esses 2 sinais de entrada. Um deles é o canal, que é A, que eu posso puxar daqui. E o outro é D,
Lembra de D? Quando eu criei a função lá? D é um sinal gerado a partir da saída desse bloco integrador aqui. Então, o nível que eu quero que a variável assuma lá no touch, ele tem que ser escrito aqui. E ele tem que entrar na segunda porta do MUX. Quem entra na primeira porta do MUX é A. E esse bloco aqui, chamando essa função nível que vocês criaram, todas essas funções rodando, estando armazenadas lá no diretório que seja PET do MATLAB, você usando aqui um tempo de simulação infinito, lembra que a gente fez isso? E colocando um bloco de ajuste OPC config, acho, real time config, uma coisa assim. É um bloco que fica logo no início lá do bloco do toolbox OPC. Você joga ele aqui no seu modelo de simulação e ele permite ajustar aproximadamente o tempo de simulação do MATLAB para tempo real. E aí você colocando isso com simulação infinita e dando play, ele vai rodar essa dinâmica aqui. Então, o que você colocar lá de valores de entrada e saída no MATLAB, no InTouch, ele vai, na entrada, né, vazão de entrada e vazão de saída, ele vai mostrar na variável nível respondendo dessa maneira. E aí vocês testam lá. Vão testar, por exemplo, um desequilíbrio, né, onde a vazão de entrada é maior que a vazão de saída, isso vai gerar um aumento do nível. Quando for o contrário disso, um decréscimo no nível. E aí vocês veem se a dinâmica está correta. Mas um modelo de Simulink básico para esse processo seria esse aqui, tá bom? Pessoal, uma coisa importante é lembrar que quando for rodar o comando IDE init, ele tem, o view do InTouch já tem que estar aberto, tá? Então, a primeira coisa que a gente faz é pegar lá a tela do InTouch que a gente construiu, lá no Maker, clicar naquele botão Runtime, que fica lá em cima, ele vai abrir o InTouch View, e aí lá você já insere ali um valor de entrada, de vazão de entrada, um valor de vazão de saída. Aí sim, na sequência, você roda o DDE init, faz a variável A ser global, aí roda o seu modelo de simulação. A sequência dos passos seria essa. Na hora que alguém estiver com a máquina virtual e tiver feito e conseguir funcionar, pode, de repente, compartilhar aí a tela para a gente acompanhar o progresso. Consegui fazer aqui, professor, se quiser. Pode compartilhar, então. Quer dizer, se alguém estiver copiando ainda, vamos dar um tempinho, porque aí, se a pessoa estiver copiando ou usando aqui o quadro para construir, na hora que você
Na hora que você compartilhar, e vai diminuir aqui, eu acho. Mas daqui a pouco você compartilha aí para eu ver. Professor, esse bloco aí, 1/S, tem uma rampa ali. Como que acha ele aqui? Você sabe o nome dele? Ele acho que ele está em contínuos, é o próprio integrador mesmo. Ele não aparece com essa rampa por default, não. Mas se você clicar nele para parametrizar, ele tem uma opção lá que você marca o limite inferior e superior. Tá, beleza, não. Show.
Tem alguém que ainda esteja copiando aí o modelo do quadro? Não. Aí o Gabriel, então, se quiser compartilhar a janela aí da máquina virtual e a gente vê o simulador funcionando. Tá, peraí. Dando pra ver aí? Apareceu aqui. Tá sim. Quer que eu mostre qual parte? Faz Simulink? Não, interage lá no InTouch primeiro para a gente ver. Diminui o nível, a vazão de entrada. A tendência do nível é cair, né? Até um certo... Quer dizer, deveria cair até um certo limite, mas acho que é porque você não colocou a saturação lá no integrador, né? Isso. Aí, iguala aí para 8 a vazão de saída. Aí a gente vê que quando está com os dois valores igualados, ele para, né? E se você aumentar a vazão, você aumentar a vazão de entrada, ele vai voltar a recuperar o nível, né? Passar para 12, por exemplo. E isso é proporcional à intensidade desse desvio. Então, dependendo do tamanho do desvio, ele incrementa na integra, incrementa, alcança valores mais rapidamente ou de maneira mais devagar. E lógico que isso tem a ver também com a capacitância definida no modelo, né? Que nesse caso é unitária. O Gabriel, aí dá iguala as vazões aí e abre lá o modelo de Simulink. Dá um stop na simulação aí. É um stop mesmo. Foi. Abre esse integrador aí. Tá vendo ali, ó? Limite da saída, marca essa opção aí. Aí bota o limite de superior para 100 e inferior a 0. Aí aplica essa mudança aí, manda ele simular de novo e vai lá para o InTouch. Diminui a vazão de saída para 8. Vamos ver se ele vai chegar a 100 e vai parar. Aí. Agora aumenta a vazão de saída para 15. Vamos ver se ele vai parar quando chegar a 0. É certo. Então, pessoal, a gente fez um modelo aí que não é tão, né, realístico, mas ele reproduz pelo menos parcialmente a dinâmica de um reservatório
real. A gente poderia, por exemplo, usar tanto esse MDL criado para virar um subsistema, que a gente possa usar em modelos de simulação mais complexos, mais adiante, e também usar esse modelinho de tela do InTouch, já com essas tag names criadas, com esses mesmos rótulos, para representar comportamento de diferentes reservatórios que a gente queira, porque, de repente, numa malha, tem um reservatório que tem uma capacitância X, aí a gente adequa lá a função de transferência. Mas o outro também tem as mesmas características, vazão de entrada, vazão de saída, transmissor de nível, e você usa ele, mas ele tem uma capacitância diferente, uma capacitância Y, aí você faz essa adequação. A gente, lógico, consegue dar muito mais complexidade a esse modelo. A gente poderia, por exemplo, dar uma dinâmica aí de modelo da válvula, né? Porque a gente sabe que a gente está ajustando aí manualmente valores de variáveis tipo vazão de entrada e vazão de saída. Só que na indústria, num processo real, você não faz isso. Você manda um sinal de comando para a válvula. E a válvula, ela abre a seção transversal dela, né? Em 0 a 100%. Então, a seção transversal do duto, ela é restringida em função da abertura, da subida ou da descida do obturador dessa válvula, até se afastando da sede, até chegar na sede. Isso é uma coisa muito diferente de você dizer que você está mudando a vazão através de digitar um número, né? Porque você passa aí por pelo menos uns 2 processos de transdução de sinal. Por exemplo, olha, eu estou dizendo que eu estou abrindo, estou mandando um comando para a válvula que é de abertura de 0 a 100%. Isso vai se traduzir num limite inferior de vazão, que é 0, até um limite superior de vazão, que não é 100. É um valor numérico da grandeza vazão, dentro da unidade de engenharia de vazão também. Então, você tem lá litros por hora, metros por segundo, o que for. Mas você tem um determinado volume de fluido passando naquele ponto por unidade de tempo, né? E esse valor de vazão, dependendo da espessura desse duto, né, do schedule desse duto, pode ser um valor enorme, né, ou um valor mais baixo. Por exemplo, a torre de destilação que nós temos lá no laboratório, a vazão de entrada dela, o limite superior é 16 litros por hora. Então, em 1 hora de fluido passando por ali por gravidade, só passam 16 litros, porque é quase um tubo, né? É um capilar. Agora, você imagine numa indústria que transporta petróleo, né? Uma bomba tocando a toda a capacidade dela, né? Uma bomba, né? Tocada por um motor de indução trifásica, ou um motor síncrono, sei lá. Ela vai dar uma vazão máxima do duto lá, porque, né, o duto ele tem uma determinada seção transversal que é bem grande, então você precisa ter altos valores de vazão para você transportar a maior quantidade de fluido possível dentro da mesma unidade de tempo. Isso muda muito. Então, são 2 situações mais realistas ali que poderiam ser representadas através de um modelo que modificasse o valor de válvula, o valor de vazão em função de um sinal de abertura de válvula. Mas, por enquanto, assim, a gente pode trabalhar num certo nível de complexidade, esse refinamento vocês podem deixar para o projeto. Eu vou apagar aqui agora o Simulink, o Gabriel também pode encerrar aí o compartilhamento, e eu vou apagar o quadro aqui e vou fazer mostrar o núcleo de uma modificação no controlador PID, porque agora a gente vai partir para quê? Para o sistema em malha fechada. Esse mesmo processo, nós vamos controlar o nível em função da vazão de saída. Para isso, a gente vai precisar colocar um controlador na malha. E esse controlador, ele não pode funcionar só... esse processo não pode ser controlado somente pelo controlador. Existem situações na indústria que demandam que o operador ele passe o controlador de automático para manual. Vou dar um exemplo de situação dessa. Digamos lá que eu estou com o meu controlador PID controlando uma variável de processo, tipo nível, né, de um reservatório, e o processo está em regime permanente e a variável está sob controle, ou seja, próximo do set point.
Lá na indústria, a gente usa um jargão que quer dizer que o processo está na reta, né? Tá direitinho. Quando você, de repente, tem um problema de queda de carga da unidade, né? Pressão e vazão na entrada da unidade ficam loucas, e isso tomba o funcionamento de algum equipamento, né? Um compressor sai de operação, acontece alguma coisa, e você tem a vazão de entrada desse fluido indo a valores altíssimos, desse reservatório indo a valores altíssimos, ou caindo absurdamente. Por mais que você tente, com o controlador em automático, mexer na variável vazão de saída para tentar manter o nível no set point, você não consegue. Então, o que você tem que fazer? Você tem que tirar esse controlador de automático, passar para manual. E o operador ele vai atuar na vazão de saída diretamente. Então, a vazão de saída pode ser controlada de duas formas. Sendo manipulada pelo controlador automático ou sendo setada pelo operador humano. Então, nós temos que fazer o nosso modelo de simulação aqui para representar bem essa realidade com essas duas alternativas. Primeiro, eu vou mostrar para vocês o diagrama do PID modificado. Depois, eu vou mostrar o diagrama completo desse processo aqui, reformulado, incluindo esse controlador modificado e permitindo essa possibilidade de passagem de manual para automático. Outra informação importante, nós vamos criar novas 3 variáveis aqui. 3 não, nós vamos criar 5 novas variáveis. Que variáveis são essas? Set point, porque agora tem um controlador na história. Então o nível ele não reage só em função da vazão de entrada e saída. A vazão de saída é modificada para fazer com que o nível fique próximo do set point. Set point é esse que tem que ser informado por um operador humano. Eu preciso de um botão binário, uma variável de memória discreta, para poder comutar a minha switch, que vai passar de manual para automático. Isso também é feito pelo operador humano. E os outros 3 últimos parâmetros são 3 variáveis memory real para os parâmetros de proporcional, integral e derivativo do controlador. Porque eu quero que esses parâmetros sejam modificados via supervisório. Depois que eu fechar esse modelo de simulação, não quero ter que vir no MATLAB. De lá do InTouch, eu tenho que poder alterar os parâmetros que têm que ser alterados via IHM do operador. Tá certo? Então, 3 informações importantes aí. Criar essas 5 variáveis novas no InTouch. Depois, criar a estrutura do PID modificado. Terceiro, criar um modelo de simulação em malha fechada. Mesmo que a gente não consiga fazer tudo hoje aqui, a gente vai começar a fazer isso, tá certo? Então, vou apagar aqui e vou fazer algumas coisas. Primeira coisa que eu vou mostrar aqui é a IHM, né, a tela modificada, né? Então, vou voltar a fazer aquela vazão de entrada aqui. Vazão de entrada. O reservatório. Nível. Vazão de saída. Transmissor de nível na base do reservatório. Agora o transmissor de nível está mandando um sinal para um controlador indicador de nível. Esse controlador indicador de nível ele tem um set point de nível especificado. E o valor de saída desse controlador tem que comandar uma LCD, que é uma válvula controlador de nível. Como eu estou controlando o nível pela vazão de saída, eu estou instalando esse posicionamento. Seria um posicionador na prática, de uma válvula analógica, por exemplo. E aí você recebe um sinal de comando eletrônico nesse posicionador, que é o sinal de saída do controlador. O que entra no controlador, tecnicamente falando, é o valor da variável de processo, que é nível. Só que ele compara isso com o set point.
gerando valor de erro. E é o erro que faz com que seja gerado um valor de sinal de correção, sinal de controle, proporcional mais integral, proporcional mais integral derivativo, a esse valor de erro, e esse comando é enviado para a válvula. E aí, basicamente, esse é o diagrama aqui. Mas o que é interessante? É interessante a gente também, nessa tela, criar aqueles parâmetros que eu falei para vocês. Por exemplo, eu quero poder informar set point. Eu quero poder mudar de manual para automático. Eu vou criar um botãozinho aqui, M/A. E eu quero poder informar também o valor de proporcional, o valor de integral e o valor de derivativo. Pode tirar o derivativo, para ficar simples. Só proporcional e integral por enquanto. Então, aqui, nesses 4 comandinhos aqui, como se fosse um pequeno menu superior, mais para frente vocês podem colocar isso numa janela pop-up, que ela aparece a partir do clique no objeto do controlador. Mas para começo de conversa aqui, para ficar perto, a gente coloca lá uma variável setPoint, uma variável P, uma variável I, e essa variável MA, ela tem que ser uma variável diferente. Ela não vai ser memory real, ela vai ser memory discreta. E a gente vai associar ela a um botão pronto, ou algum botão que a gente consiga modificar com o valor 0 e 1. Na verdade, a gente até poderia criar ela também como sendo uma variável, como sendo uma tralha, né? A gente poderia fazer isso aqui também, e informar 0 e 1. Mais para frente, na hora que eu estiver mostrando o modelo de Simulink, vocês vão entender qual é o papel dessa variável aí. Todas essas 4 variáveis aí, elas têm que ser automatizadas com funções DDR-REC, tá? Você vai criar uma function para cada uma delas. Então, nós saímos lá de 3 functions que nós tínhamos para 7 functions. E cada uma delas vai ter esse nome, né? CSP, P, I, MA. Não precisa ter barra, não, só MA só. E você vai definir elas como tag names lá no InTouch. Essas 3 aqui como sendo memory real, e a MA vai ser memory discreta. Aí eu vou deixar vocês anotarem primeiro essa parte aqui, depois a gente vai para a parte do Simulink. Vocês acham que tem necessidade de eu reescrever, de eu escrever as functions, como eu fiz a outra vez, ou a próxima vez que eu apagar aqui eu já posso ir direto para o Simulink? Acho que dá para ir direto. Por mim, pode ir direto. Ah, beleza. Eu vou dar um tempinho para vocês anotarem isso aqui. E quem está com a máquina virtual aí também vai ter um tempinho para criar as variáveis, as tag names, e modificar um pouquinho aqui o diagrama. Não precisa se preocupar com muita qualidade aqui não, de imagem, não. Depois vocês vão poder ter tempo para refinar esse simulador. Professor, o fato do MA ser discreto altera alguma coisa na function? Não, não. Professor, uma pergunta. Essas variáveis P e I são componentes do controlador, é isso? Sim. Tá. O controlador, ele funciona de que maneira? Ele pega o sinal de erro e multiplica esse sinal de erro pelos valores que você ajusta lá de proporcional e integral. Tá? Entendi. Aí No nosso você... caso, o derivativo seria 0, então.
No caso, nós vamos fazer um controlador PI, só para simplificar. Uhum. E aí vocês vão ver que quando a gente estiver construindo o modelo do PID modificado, vocês vão ver que o que multiplica o valor de erro nele é um sinal que vem de uma function DDREC, de um bloco MATLAB function rodando uma function DDREC, por exemplo, para o parâmetro proporcional. Aí ele pega esse valor de proporcional que você informou lá no InTouch e multiplica pelo valor de erro e, logicamente, soma-se, né, aos outros componentes do PID para poder gerar o sinal de saída. Beleza.
Professor, no MATLAB a gente vai fazer um ponto M com DDR para cada um desses 4 ali de cima, não é isso? Isso. Mais alguma coisa? Né? Nas functions, são só essas 4 functions que você vai criar. Mas no Simulink tem mais coisa. Tá. Tem alguém que está anotando essa parte aqui? Aqui não. Por mim, pode seguir. Eu segui aqui para o Simulink do PD modificado. A gente vai criar um subsistema para poder não ficar muito embolado o modelo que vocês criaram, né? E que a gente vai adaptar para o sistema malha fechada, que aí vai ficar mais simplificado. Então, você vai criar um subsistema onde você tem um sinal de erro, estou representando aqui com um sinal vindo por cima, tá? E esse sinal de erro entra num bloco multiplicador, junto com outro sinal. E esse processo aqui se repete também, né? O sinal de erro passa direto aqui, entra num outro bloco multiplicador e um outro sinal. Os sinais de saída desses 2 blocos multiplicadores entram num bloco somador, todos os 2 somando mesmo. Isso aqui é o out do meu controlador. Então, esse controlador tem 2 conexões aqui de entrada, quer dizer, 3 conexões de entrada, né? Uma para o erro e os outros 2, uma para P, outra para I, e tem uma saída. A questão é que aqui em I, depois que ele passa pela multiplicação, vou colocar esse bloco somador mais para cá, ele passa por um integrador, 1 sobre S. Então, ele pega o sinal de integral aqui, multiplica pelo erro e atravessa isso no integrador. E aqui ele pega o valor de erro, multiplica por proporcional e pega esse sinal e soma com o resultado da integral para gerar o out. Tá? É isso para o PID modificado. Então, isso aqui é um subsistema. Você pode criar uma estrutura como essa aqui e chamar lá, usar lá um botão direito do mouse, no Simulink, e selecionar lá, Create Subsystem. Ele vai criar uma caixinha com essas 3 conexões. Essas 2 conexões aqui têm que estar conectadas em quê? Em 2 blocos MATLAB Function, que vocês criaram aí para P e para I. São 2 blocos MATLAB Function, MATLAB FCN, recebendo o que de entrada? A. Toda a função do DREC, para qualquer variável que você quiser ler do InTouch, ela precisa como argumento de entrada A. E esses sinais de saída aqui é que chegam em P e que chegam também em I. Certo? Esse sinal de erro aqui, a gente vai conectar ele lá no MDL, que a gente vai modificar, aquele do sistema malha aberta e malha fechada, ele vai entrar lá em série com o processo. A gente pode, ao invés de dar esse create subsystem aqui, ó, você pode dar um create subsystem incluindo também esses blocos aqui, ó. Aí fica uma coisa mais simplificada. Ao invés do PID ter 3 conexões de entrada, ele só vai ter a entrada do erro mesmo. Que as outras 2 vão estar vindo pelo InTouch. Tranquilo? Daqui a pouco eu vou apagar e vou fazer o Simulink final aqui. Lembre que esses 2
MATLAB FCN aqui, tem que chamar as duas functions que vocês criaram para proporcional e para integral, tá? Então, às vezes a gente está lá copiando alguma coisa e esquece de parametrizar o bloco. Mas tem que parametrizar o bloco com a função certa, senão ele dá erro.
Professor, vai continuar tendo um integrador depois da subtração entre VE e VS? Vai. Esse Beleza. cara aqui, ele vai entrar só na VS, só. A gente vai automatizar o processo manipulando só a VS. Então, o sinal de saída da switch vai modificar a VS. Vocês vão ver na hora que eu criar o modelo aqui, mas continua tendo integrador sim. Porque são duas coisas diferentes, né? Uma é a dinâmica da planta, outra é a dinâmica do controlador. A dinâmica da planta, ela tem que ser assim, completa e correta, independente se o sistema estiver em malha aberta ou em malha fechada. Beleza. Pessoal, eu vou apagar aqui para fazer o link completo.
Aqui nesse Simulink final, né, se a gente pegar e partir de duas informações importantes que o operador ele pode ou tem que fornecer. A primeira delas é o set point, que quando o controlador estiver funcionando em automático, o operador tem que fornecer um valor de set point para a variável controlada, que no caso é nível, para que esse valor de set point seja comparado com a variável de processo, né, e o sinal de controle seja corrigido para poder manter essa variável de controle no set point ou próximo do set point. E o outro é quando o controlador ele não está em automático, quando ele está em manual, o operador tem que setar manualmente o valor de abertura da válvula que modifica a vazão de saída, que é, no caso, a variável manipulada do sistema. Então, eu tenho aqui um bloco, eu vou escrever VS. O que tem nesse bloco aí? Eu estou desenhando ele dessa forma para simplificar, mas, na verdade, ele é um bloco MATLAB Function, chamando uma função DDREC, que automatiza a leitura da variável vazão de saída, e que tem como argumento de entrada aquela constantezinha A. Então, aqui eu estaria dentro de um pequeno subsistema que eu chamei de VS. Eu fiz isso para simplificar aqui o diagrama. Então, o VS ele vem e ele entra por cima de um bloco switch. Esse bloco switch ele tem 3 conexões de entrada e uma de saída. A conexão do meio é a conexão responsável por fazer a passagem de uma porta de entrada para outra porta de entrada dessa suíte. Lá na livraria de Simulink tem vários tipos de suíte, mas eu quero que vocês peguem essa aqui, que tem a comutação dela é feita através de um trigger aqui na porta do meio. Essa conexão aqui da porta do meio vai ficar na variável MA, que é a variável discreta que a gente criou, que muda de manual para automático. Ela recebe 0 ou recebe 1. E ela está lendo o valor de uma variável mesmo discreta lá no InTouch. Então, quando a gente coloca 0 lá, ele lê 0 e mantém isso aqui na porta vazão de saída. E se ele lê 1, ele vai comutar isso e vai acionar esse outro caminho aqui. Daqui a pouco a gente vai chegar aqui. A saída dessa switch, ela é a variável manipulada do sistema. E o sistema, ele tem essa variável manipulada, que é VS, tá? Subtraindo de VE. Então, eu crio aqui um quadradinho, um bloco VE. O que tem nesse bloco VE? Mais uma vez, ele tem um bloco MATLAB Function chamando a função DDREC, que lê a vazão de entrada, que é a variável, digamos assim, perturbadora dessa malha fechada. E com um argumento de entrada, que é o bloco lá de constante A. Passa pelo aquele 1 sobre S saturado, certo? E gera a saída. A saída, ela vai para onde? Para nível. Esse nível aqui, tá, pessoal, é um bloco também simplificado. Ele é o quê? É um bloco MATLAB Function que executa uma função DDEPOC que escreve o valor que sai daqui, desse bloco 1 sobre S saturado, na variável nível lá do InTouch. Então, ele, além de ter essa conexão entrando nele, na segunda porta do multiplexador, ele também tem um bloco com constante A, né, entrando na primeira porta do multiplexador. Eu só desenhei ele dessa forma aqui, que é para simplificar. Esse sinal aqui, ele também vem para cá e ele entra num bloco somador, subtraindo. E o que entra somando nesse bloco somador é um bloco setPoint. Esse bloco setPoint é a mesma coisa. É um bloco MATLAB Function rodando uma função DDREC que lê o valor de setPoint que é informado pelo operador lá no InTouch, no IHM. Esse valor de setPoint é comparado com o valor de nível
gerando, assim, o erro. Então, o erro está aqui. Erro é o que entra no meu controlador PID. Vou chamar ele de PIDM, porque ele foi modificado. E o sinal de saída do controlador é o que entra na segunda porta da switch. Então, esse é o diagrama completo do modelo modificado. Lembrando que aqui nesse bloco PID, eu tenho aquelas conexões de proporcional integral sendo feitas lá com blocos DDR-REC também, para proporcional integral, que são informados pelo usuário lá no InTouch. Ele só não aparece aqui porque eu criei um subsistema de tudo. Mas ele é aquela tela anterior que eu apaguei aqui no quadro. Tá? Que é o PID modificado. Uma observação importante. Vamos pensar aqui na dinâmica dessa planta. Vazão de saída, quanto maior ela for, menor é o nível. Ela tem uma relação inversa com a variável nível. Concorda comigo? Então, aumenta a vazão de saída, o nível cai. Então, eu preciso de um controlador de ação inversa aqui. Então, ao invés de somar set point e subtrair nível, eu vou inverter isso aqui. Vou somar nível e subtrair set point. Outra coisa importante também de a gente observar é que essa switch aqui, ela tem um parâmetro chamado threshold. O que é isso? Threshold. Ele provavelmente vem como default 1. 0, eu acho que tem que passar ele para 1. Uma coisa assim. Tem 3 opções lá. Quando ele é maior que 1, maior que 0. Aí ele está numa determinada opção, tem que marcar uma outra opção lá para ele poder funcionar do jeito que a gente espera aqui, fazendo essa comutação. Então, se vocês já fizeram a alteração lá no InTouch, quem está com a máquina virtual aí, agora, e já criaram as functions, né, para as 4 variáveis, vazão MA, SP, P e I, agora criar esse modelo de simulação completo e testar para ver se funciona. Tá certo? Alguma dúvida aí, pessoal? Por enquanto, não, professor. Pessoal, aquele quadradinho lá no canto é nível, né? É o de escrita. Oi? Lá, direita, lá no canto da direita lá. Isso, é o bloco de escrita que vocês já criaram lá para nível. Tá? Eu só estou apresentando aqui de uma forma mais simplificada para poder dar menos trabalho para desenhar aqui o diagrama. Tá, beleza. Aí, pessoal, podem ficar aí mais uns 10 minutos aí trabalhando. E, de qualquer forma, também a gente pode deixar para verificar se esse sistema em malha fechada ele funcionou aí para quem fez a implementação na quarta-feira também, entendeu? Ou durante a semana, se alguém tiver alguma dúvida aí também, manda mensagem lá no grupo. Eu vou depois salvar a gravação vou subir a gravação dessa aula para o YouTube e botar o link lá na aula dessa semana, que é a terceira semana de aula nossa. Na próxima semana a gente vai trabalhar a parte de controle cascata. Partindo disso aqui também. O que vocês podem fazer nos momentos assíncronos de vocês aí durante a semana? Podem revisitar isso aqui, tá? Podem pensar em outros tipos de processo que vocês gostariam de simular, que tem um comportamento que pode ser imitado ali, pode ser reproduzido para uma situação monovariável e um controlador automático com essas características aqui, controlando a dinâmica desse sistema, né? Desse sistema que vocês imaginarem aí. Então, vocês podem, refazer isso aqui com uma outra ideia de processo. Ah, Delcio, eu não quero fazer controle de nível de reservatório, não. Eu quero fazer controle de temperatura na saída de um forno. Vocês vão ver que é praticamente o mesmo modelo aqui. Salvo aqui a questão do integrador, o fato de ter 2 variáveis de entrada e tal. A questão de ter 2 variáveis de entrada depende da dinâmica, da forma como você modela a dinâmica do forno, né? Mas o que eu quero dizer é que, eu passo alguma coisa para vocês, mas vocês podem explorar isso mais no momento que vocês tiverem, que não seja esse momento online aqui, no momento assíncrono de vocês.
Por que eu não vou falar de controle cascata logo na quarta-feira? Porque eu acho que essas coisas têm que ser dadas assim. A cada semana a gente trabalha um tópico, né, e vocês desenvolvem isso aí com um pouco de tempo, atenção, leitura, propondo alternativas, fazendo essas alternativas propostas. E provavelmente daqui a 2 semanas, mais umas 2 semanas de aula assim, desse jeito, vocês vão ter capacidade de caminhar com as pernas de vocês, aí a gente parte para as tarefas do curso, tá? As coisas que vocês têm que fazer a entrega e fazer a apresentação, tá bom? Se alguém tiver alguma dúvida, quiser falar alguma coisa nos próximos 10 minutos, aí fala, daqui a pouco eu volto aqui para encerrar. Ô, professor, Não. uma perguntinha. Essa aula de quarta-feira agora, a gente vai, então,
tá trazendo para o senhor o resultado que a gente fez, se deu tudo certinho e tal, e é isso, ou vai começar matéria nova? Eu só não peguei isso muito bem. Não, a gente vai fazer modelos novos na semana que vem. Essa semana para a gente finalizar o entendimento disso aqui, né? Na verdade, a gente nem precisa necessariamente entrar numa aula síncrona na quarta, não, entendeu? Uhum. A gente nem toda segunda e quarta vão ter momentos síncronos, porque eu acho que não vai ser realmente necessário por isso, porque a disciplina laboratório ela é muito assim, como vou dizer, de mãos à obra, né? Hands-on. Então, se vocês estiverem caminhando aí por conta de vocês e forem tirando dúvidas comigo, forem falando, a gente não precisa necessariamente estabelecer esse momento síncrono. Quando é realmente necessário, aí eu vou avisar vocês, olha, na segunda vai ser, na quarta não. Essa quarta, por exemplo, eu não vejo tanta necessidade, mas se alguém quiser, pode também, o horário é para isso. A gente pode fazer. Professor, você falou que tinha tem alguma configuração no bloco de switch que tinha que fazer? Eu tentei aqui fazer o controle já, mas não mudou o valor da variável. Clica aí no bloco switch, ele deve ter um threshold aí, que eu não sei se ele está setado como aí, esse threshold. No meu aqui tá 0. Passa para 1. Deixa eu ver aqui agora. Aí, agora foi. Show de bola. Beleza. Funcionou direitinho aqui. Aí você vai poder testar aí e ver que, por exemplo, se você coloca nos parâmetros da proporcional integral, você coloca só 1 na proporcional e 0 na integral. Aí você faz um teste, ele reage de uma determinada maneira. Aí se você aumenta a integral, né? De 0 para 1, 0 para 1,5, aí você vai ver que a resposta do sistema vai tendo uma característica diferente, em função dos valores de proporcional integral que você seta no controlador. Você aumenta a integral e vai ter uma resposta mais rápida, né? Se você reduz a integral a 0,5 e tal, ele vai ter uma resposta menor. Agora tem uma questão importante, tá? Valores abaixo de 1, se não me engano, que seriam valores interessantes para a gente setar em proporcional e integral, eu acho que esse comando DREC, do jeito que ele está, ele não pega a parte fracionária, não. Ele vai pegar 0, como se fosse 0. Se você botar, por exemplo, 0,5, 0,6. Vou tentar aqui. Mas existe uma modificação dele que pega a parte fracionária também. Eu vou deixar isso como uma tarefa para vocês pesquisarem no MATLAB, lá no help DDREC, como faz para ele pegar a parte fracionária. O que alguns alunos andaram fazendo uma certa época aí foi trabalhar com um valor mais alto de proporcional e integral. Então, ao invés de você botar proporcional de 1, você botava 10. Ao invés de botar integral de 1, você botava 10. E depois, lá no Simulink, você passava isso por um bloco de ganho de ponto 1. Então, você meio que informava alto, né? Mas lá no Simulink, ele reduzia antes de entrar no controlador. É um artifício também. Uhum. Que ao invés de você botar 1,5, você digita 15 lá e ele vai ler 15. Professor? Não. Esses valores aí de VE e VS, a gente deixa fixo na hora de testar? Como é que é? Você pode testar criando alguns desequilíbrios. Você parte com eles igualados, né? Que aí o nível vai estar fixo, né? Uhum. E se você passar o controlador para... Aí você passa o controlador para automático, né? Garante que ele está em automático. Define um valor de set point e ele vai correr atrás desse set point. Vai levar a variável até o set point. Aí depois você pode fazer um teste, sabe como? O controlador em automático, assim, com a variável no set point, você mexe na vazão de entrada. Você dá um distúrbio, né? Porque a vazão de entrada ela funciona como uma variável perturbadora. Aí você pega, por exemplo, a vazão de entrada, digamos que ela estava em 10. Você vai lá passar ela para 20. Você vai ver que o controlador
vai sentir, a variável nível vai sentir isso, né? Vai subir um pouco, mas o controlador vai reduzir, vai trazer ela de volta, porque ele estaria, em teoria, mexendo na vazão de saída para compensar esse aumento na vazão de entrada. É o que a gente chama do controlador trabalhando no modo regulatório, né? Quando ele segue uma mudança de set point, ele está trabalhando no modo servo. Quando ele rejeita um distúrbio, né? Corrige a variável para rejeitar um distúrbio externo, ele está funcionando como modo regulatório. Agora, um aspecto importante também de quebra de fidelidade na representação. Quando a gente passa para automático, vocês percebem que esse valor de VS aqui, que era informado quando estava em manual, não é ele mais que entra na dinâmica da planta, porque é a saída do controlador que entra aqui na segunda porta da suíte. Só que para efeito de mostrar a variável VS lá no InTouch, ele não mostra essas mudanças na VS. Porque a gente não tem nenhum comando DDE-POC mandando ela escrever nada lá. E se a gente fosse escrever, a gente estaria sobrescrevendo um valor setado quando foi setado manualmente. Então a gente tem que pensar, quando a gente for pensar em refinamentos de simulador, a gente pensar uma maneira de representar isso de uma forma mais realista. Ou seja, quando tiver em automático, a variável VS ela tem que mudar automaticamente para poder compensar as mudanças de VE, por exemplo. E como que eu faria isso? Teria que pegar esse sinal aqui de saída do controlador e usar um comando DDE-POC, um bloco aqui para fazer um DDE-POC numa variável lá no InTouch. Essa variável ela só pode aparecer quando tiver em automático. Quando tiver em manual, ela não pode aparecer, porque ela tem que ser o valor setado pelo operador manualmente. São umas questões interessantes assim, que a gente vai refinando os simuladores para eles ficarem mais realistas. Beleza. Nesse caso aí que você falou por último, teria que criar outra variável, né? Outro VS, no caso. Isso. Você pode criar uma outra VS e usar um parâmetro lá setar um ajuste lá no InTouch, no tag name, que eu acho que é visibility, que torna ela visível só numa determinada situação, né? Pessoal, não tem mais ninguém acompanhando aqui o quadro, não, né? Por mim, pode seguir aí, pessoal. Eu vou encerrar aqui por aqui. Vou encerrar aqui por hoje. Eu vou interromper a gravação aqui. E aí, na semana que vem, a gente continua e durante a semana também a gente continua aí, mantendo contato aí para saber o que vocês conseguiram avançar e se deu tudo certo. Beleza, professor. Eu entro em contato contigo. Para mim, sinceramente, não faz muito sentido ter o encontro quarta-feira.